Você já sentiu como se a vida estivesse te colocando à prova, mais do que você aguenta? Como se os desafios viessem em sequência, sem dar tempo para respirar? Decepções que cortam fundo, incertezas que tiram o sono, problemas que parecem não ter fim. Se você sente isso, saiba de uma coisa: você não está sozinho. A vida pode ser dura, caótica, injusta, mas existe um caminho para atravessar tudo isso sem se perder. Um caminho que não depende de sorte, de circunstâncias ou de promessas vazias. Esse caminho se chama estoicismo. Mas esqueça aquela ideia de filosofia distante, cheia de palavras difíceis. O estoicismo é, na prática, uma armadura invisível, uma bússola interna, uma ferramenta para quem cansou de ser refém das emoções, dos medos e do que está fora do seu controle. Por séculos, homens como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfrentaram guerras, traições, perdas e sofrimentos profundos. Eles viveram o caos e, mesmo assim, descobriram como encontrar equilíbrio, clareza e propósito. O que eles deixaram para trás não foram apenas livros. Foram estratégias de sobrevivência emocional, ensinamentos atemporais que, mesmo depois de séculos, continuam sendo um mapa confiável para quem deseja atravessar as tempestades da vida com dignidade e força interior. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Prepare-se para conhecer 15 estratégias estoicas que podem transformar a forma como você encara o mundo, as pessoas, os problemas e, principalmente, a si mesmo. Estratégias simples, mas poderosas, que te ajudarão a enfrentar desafios com coragem, manter a calma em meio ao caos, dominar seus pensamentos e emoções, reduzir a ansiedade e o medo, construir resiliência e propósito. Você não precisa mudar o mundo lá fora. A verdadeira transformação acontece dentro. E quando isso acontece, nada, absolutamente nada, tem o poder de te destruir. Então, respire fundo. Esqueça por um instante o barulho, as pressões, as preocupações. Este é o seu momento. Se você está pronto para elevar sua mente, fortalecer seu espírito e aprender, de uma vez por todas, como atravessar as batalhas da vida sem perder a si mesmo, vamos juntos. O estoicismo não é apenas filosofia, é um estilo de vida. E talvez seja exatamente o que você estava buscando para reencontrar a sua paz e a sua força. 1. Aceite o que não pode controlar. O poder libertador da mente serena. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Marco Aurélio. Quantas vezes você já se sentiu esmagado pelo peso do mundo? Como se os problemas ao seu redor fossem uma avalanche incontrolável, puxando você para baixo, para um lugar de angústia e impotência. O trânsito que trava, as opiniões que ferem, as notícias que assustam, os imprevistos que desestruturam sua rotina, tudo parece conspirar para tirar você do eixo. Mas aqui está uma verdade fundamental, uma chave mestra para transformar seu sofrimento. Você não tem controle sobre o que acontece fora de você. O que está sob seu poder é a sua mente, seus pensamentos, suas escolhas, suas atitudes. Essa distinção, conhecida como a dicotomia do controle, é a base do estoicismo. Ela te convida a olhar para dentro e investir sua energia onde ela realmente pode fazer a diferença. Por que isso importa? Porque gastar tempo e energia tentando controlar o incontrolável é a receita certa para o esgotamento emocional. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você força, mais escapa. Mas quando você aprende a soltar o que não depende de você, algo incrível acontece. Você ganha clareza, você ganha liberdade. Você começa a ser protagonista da sua vida e não uma vítima das circunstâncias. Como aplicar? Vamos começar com um exercício simples, mas poderoso. Pergunte-se sempre: isso depende de mim? Quando algo te incomodar, faça essa pergunta com honestidade. Se a resposta for não,
Permita-se deixar ir. Liste suas preocupações. Pegue um papel e escreva 3 coisas que estão te tirando o sono. Agora, divida essa lista em 2 colunas. Controle, aquilo que você pode agir. Incontrolável, aquilo que está fora do seu alcance. Concentre-se somente no que você pode controlar. Adote um mantra. Repetir para si mesmo uma frase poderosa ajuda a internalizar essa sabedoria. Não posso mudar o evento, mas posso mudar minha reação. Exemplo prático. Imagine a cena. Você está preso no trânsito, atrasado para uma reunião importante. O velho hábito seria se irritar, xingar o trânsito, aumentar a ansiedade. Mas agora, você respira fundo. Não pode controlar o trânsito, mas pode controlar sua mente. Coloca um podcast para ouvir, aproveita o momento para aprender algo novo ou simplesmente para se acalmar. O trânsito continua o mesmo, mas você mudou. Reflexão. Como seria a sua vida se você realmente aprendesse a soltar o incontrolável? Quanto peso você deixaria de carregar? Quanto espaço ganharia para respirar, pensar, agir? O estoicismo não promete um mundo sem problemas, mas oferece algo muito maior. A liberdade interior para encarar qualquer situação com coragem, serenidade e sabedoria. Respire fundo, solte o que não pode controlar e descubra o poder da sua mente tranquila. 2. Visualização negativa. Encare o medo, antes que ele te encare. Pense na rapidez com que as coisas passam. Marco Aurélio. O que você mais teme? Perder o emprego? Uma grande falha pública? O fracasso naquilo que você tanto deseja? É natural tentar fugir dessas imagens, fechar os olhos para os piores cenários, ignorar o que dói. Mas o estoicismo nos oferece uma perspectiva ousada. Encare esses medos antes que eles cheguem até você. Essa prática, chamada Premeditatio Malorum, é uma espécie de treino mental que prepara você para as tempestades da vida. Não para que você fique paralisado pelo medo, mas para que você esteja pronto para agir com calma e clareza quando elas acontecerem. Por que isso importa? Porque o medo do inesperado, do sofrimento e do fracasso é um dos maiores inimigos da nossa paz interior. Ele nos paralisa, nos faz duvidar de nós mesmos, nos impede de agir. Mas quando você se permite imaginar, com todos os detalhes, o pior que pode acontecer, você tira o poder que o medo tem sobre você. Você se arma de uma força silenciosa chamada resiliência. Essa resiliência não é mágica, é fruto de um treino mental constante, um exercício de coragem que prepara sua mente para o imprevisível. Como aplicar? Reserve 5 minutos por semana. Encontre um momento de calma. Feche os olhos e imagine um cenário difícil. Pode ser uma perda, uma falha, um conflito. Visualize sua reação. Agora veja a si mesmo enfrentando essa situação. Não com desespero, mas com serenidade. Imagine-se respirando fundo, mantendo a calma, encontrando soluções. Reforce essa prática. Quanto mais fizer, menos o medo vai dominar sua mente. Exemplo prático. Você tem uma apresentação importante pela frente. Em vez de só torcer para dar tudo certo, imagine o projetor falhando, o nervosismo surgindo, algum imprevisto acontecendo. Visualize-se mantendo a compostura, improvisando com sabedoria, pedindo ajuda se precisar. Quando ou se o problema acontecer, você não será dominado pelo pânico. Reflexão. Quais medos você evita encarar? Quais cenas você prefere não imaginar? E se a verdadeira coragem não fosse fugir desses pensamentos, mas sim olhar para eles, enfrentá-los e sair mais forte? O estoicismo nos ensina que não é a ausência do medo que nos torna fortes, mas a capacidade de enfrentá-lo com calma e clareza. Encare o medo antes que ele te encare e descubra uma força que você nem sabia que tinha. 3. Cultive a autodisciplina, a liberdade de dominar a si mesmo.
Ninguém te prejudica a menos que permita. Epicteto. Imagine a liberdade verdadeira, não aquela de fazer tudo o que quiser no momento, mas a liberdade que nasce de controlar seus impulsos, suas vontades momentâneas, suas emoções, que às vezes parecem dominar você. Essa é a essência da autodisciplina. Não é uma prisão, mas uma chave que abre as portas para o que você realmente deseja na vida. Em um mundo repleto de distrações, notificações incessantes, prazeres instantâneos, tentações a cada clique, a autodisciplina é o escudo que mantém seu foco firme no que realmente importa. Sem ela, sonhos e objetivos se tornam miragens distantes, constantemente adiados ou sabotados por impulsos passageiros. Por que isso importa? Porque a disciplina é o motor da transformação. Ela te faz agir mesmo quando a motivação falta, quando o cansaço aperta, quando a vontade de desistir sussurra no seu ouvido. Disciplina não é sobre ser rígido, mas sobre ser fiel a si mesmo, aos seus propósitos mais profundos. Ela cria uma rotina que te protege da inconstância emocional e te impulsiona rumo ao sucesso. Ter disciplina é ser senhor do seu tempo, das suas escolhas e do seu destino. Como aplicar? Crie rotinas sagradas. Defina horários para trabalhar, descansar, exercitar-se. Torne esses momentos inegociáveis. Substitua hábitos ruins. Identifique um comportamento que te atrapalha. Talvez rolar o celular à noite, procrastinar, comer por impulso. Substitua por algo que te fortaleça. Ler um livro, meditar, planejar o dia seguinte. Pratique a espera. Quando sentir um impulso, espere 10 minutos antes de agir. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso agora? Ou estou apenas cedendo a uma vontade passageira? Exemplo prático. Você quer melhorar sua saúde e forma física, mas a motivação oscila. A chave? Não espere sentir vontade. Comprometa-se a treinar 3 vezes por semana, faça chuva ou faça sol, esteja inspirado ou cansado. A disciplina, não a motivação, é o que gera resultados reais. Reflexão. Olhe para a sua vida e identifique em que área a falta de disciplina está te impedindo de avançar. Agora, pense, o que você pode começar a fazer hoje para tomar o controle. Lembre-se, a liberdade verdadeira não está em fazer o que quiser a qualquer momento. Está em ter o domínio sobre si mesmo. Cultive a disciplina, domine sua mente, transforme sua vida. 4. Foque no presente. O agora é tudo o que você realmente possui. Você tem poder sobre o momento atual. Sêneca. A mente humana tem o hábito inquieto de vagar. Perdemos horas presos em arrependimentos do passado ou preocupados com cenários do futuro que talvez nunca aconteçam. Enquanto isso, o presente, o único tempo real que temos, escorre por entre os dedos, desperdiçado. Os estoicos nos convidam a um retorno urgente ao agora, esse espaço sagrado onde a vida acontece de verdade. O passado já não existe, o futuro ainda é uma incógnita, o presente é o palco onde se constrói o caráter, a felicidade e a paz interior. Por que isso importa? Porque quando você se afasta do presente, perde clareza, desperdiça oportunidades e alimenta a ansiedade. Só no agora você tem controle sobre suas atitudes, suas palavras e sua atenção. Viver preso ao passado ou ansioso pelo futuro é como tentar navegar com um barco ancorado. Focar no presente é soltar as amarras e finalmente avançar. Como aplicar? Pratique o mindfulness diariamente. Reserve ao menos 5 minutos por dia para silenciar a mente e prestar atenção plena na respiração, nos sons ao seu redor ou nas sensações do corpo. Faça uma coisa de cada vez. Evite a armadilha da multitarefa. Quando estiver trabalhando, trabalhe. Quando estiver conversando, ouça de verdade. Aprecie o simples. A cada hora, faça uma pausa consciente e valorize algo pequeno.
o calor do sol, o aroma do café, o som do vento ou o sorriso de alguém. Crie rituais de presença. Almoce longe das telas. Caminhe prestando atenção aos passos. Leia sem distrações. Exemplo prático. Durante o almoço, desligue o celular. Saboreie cada garfada. Sinta os sabores, a textura, o aroma. Perceba como essa simples escolha te traz de volta para o presente e silencia a ansiedade. Reflexão. O que está roubando sua atenção do momento presente? Redes sociais, preocupações excessivas, distrações constantes. Agora pergunte-se, como posso reduzir isso e me reconectar ao agora? A vida não acontece no ontem nem no amanhã. Ela pulsa aqui, neste exato instante, onde você respira, sente, escolhe. Quando você habita o presente, descobre que nele existe mais paz, mais clareza e mais plenitude do que imaginava. 5. Redefina o fracasso. Transforme obstáculos em caminhos de vitória. O obstáculo é o caminho. Marco Aurélio. O fracasso assusta, ele dói, humilha, machuca a alma e faz você questionar tudo. Muitas vezes parece ser o fim, a prova de que você não é suficiente, que não é capaz, que não vai chegar onde deseja. Mas, e se eu te dissesse que o fracasso não é o fim? Que, na verdade, ele é um dos maiores professores que a vida pode nos dar? Os estoicos nos mostram um segredo poderoso. Cada obstáculo, cada queda, cada derrota contém dentro de si uma oportunidade. Quando você muda o olhar sobre o fracasso, ele deixa de ser um monstro que paralisa e se torna um aliado na sua jornada de crescimento. Por que isso importa? Porque o medo do fracasso é um dos maiores bloqueios para o sucesso. Ele nos mantém presos na zona de conforto, nos impede de arriscar, de tentar, de crescer. Mas a verdade é que o fracasso não define quem você é. Ele é apenas um capítulo da sua história, um momento de aprendizado, uma lição que, se absorvida, te torna mais forte, mais sábio, mais preparado. Como aplicar? Reflita sobre cada erro. Quando algo não sair como planejado, pergunte a si mesmo: o que essa situação está me ensinando? O que posso fazer diferente na próxima vez? Celebre o esforço. Não foque apenas no resultado final. Valorize o caminho, a coragem de tentar, a perseverança diante das dificuldades. Busque inspiração em histórias reais. Leia sobre pessoas que enfrentaram fracassos monumentais e, mesmo assim, alcançaram o sucesso. Pense em J.K. Rowling, rejeitada por várias editoras antes de se tornar uma das autoras mais famosas do mundo, ou em inúmeros empreendedores que falharam antes de criar negócios bilionários. Exemplo prático: você tentou uma promoção no trabalho e não conseguiu. A primeira reação pode ser a frustração, a sensação de derrota. Mas, com o olhar estoico, você age diferente. Pede um feedback honesto ao seu chefe, identifica quais habilidades precisa desenvolver e traça um plano para melhorar. O fracasso não te para, ele te impulsiona. Reflexão. Pense em um fracasso recente, algo que te magoou, decepcionou ou fez duvidar de si mesmo. Agora pergunte: o que posso aprender com isso? Como posso transformar essa experiência em uma ferramenta para crescer? A jornada da vida é feita de altos e baixos. O segredo não é evitar os tombos, mas saber levantar-se cada vez mais forte. Lembre-se, o fracasso não é um obstáculo no caminho. Ele é o próprio caminho. 6. Pratique a indiferença às opiniões alheias. Liberte-se das correntes do julgamento. Não se preocupe com o que pensam de você. Epicteto. Quantas vezes você já se sentiu preso, sufocado ou até mesmo diminuído pelo peso do julgamento dos outros? Aquela voz crítica que ecoa na sua mente, alimentada pelas palavras alheias, pelas expectativas que não são suas, pelos padrões que você não escolheu seguir. O medo da opinião dos outros pode ser uma prisão invisível, capaz de limitar sonhos, travar decisões e roubar sua autenticidade.
Mas e se eu te dissesse que essa prisão é totalmente opcional? Os estoicos nos ensinam que a opinião dos outros é algo sobre o qual não temos controle. É território deles, não seu. E quando algo está fora do seu controle, não faz sentido entregar sua paz para isso. Por que isso importa? Porque a necessidade constante de aprovação é uma das maiores barreiras para uma vida autêntica e realizada. Enquanto você vive para agradar, se moldar ao que esperam ou evitar críticas, você se afasta do seu verdadeiro propósito, da sua missão. Libertar-se da tirania do julgamento alheio é ganhar asas para ser quem você realmente é, para perseguir seus sonhos com coragem e para viver em paz consigo mesmo. Como aplicar? Questione a relevância das críticas. Sempre que sentir o peso de uma opinião negativa, pergunte-se: isso fere meus valores ou compromete meus objetivos? Se a resposta for não, deixe essa opinião passar como uma nuvem no céu. Defina seus princípios. Saiba o que realmente importa para você. Tenha clareza sobre sua missão e valores. Eles são sua bússola interna. Adote um mantra poderoso. Repita para si mesmo: a opinião dos outros é problema deles, não meu. Faça dessa frase uma armadura contra o medo do julgamento. Exemplo prático. Você escolhe uma carreira diferente, ousada, que foge do padrão esperado pela sua família ou amigos. Inevitavelmente surgem críticas. Isso não vai dar certo. Você está desperdiçando seu potencial. Mas você sabe, essas palavras refletem o medo, as limitações e os valores deles, não os seus. Você mantém o foco na sua missão, nas suas metas, no que faz seu coração bater mais forte e segue firme, livre. Reflexão. Pense por um momento. Quantas vezes você deixou de agir, de ser você mesmo, por medo do que os outros iam pensar? E se hoje você decidisse abandonar essa necessidade de aprovação? Como seria viver sem o peso do julgamento? Os que têm coragem de ser autênticos podem enfrentar críticas, mas também experimentam a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem realmente são. 7. Cultive a gratidão. Encontre a luz mesmo na escuridão. Você tem tudo para ser feliz agora. Sêneca. Em meio ao turbilhão de problemas, preocupações e desejos não realizados, é fácil esquecer o que já temos. Nossa mente, muitas vezes, se fixa no que falta, no que poderia ser diferente, no que nos incomoda. Mas os estoicos nos oferecem um convite transformador. Olhe para o que já está presente e reconheça o valor que existe aí. Essa é a essência da gratidão. Um olhar que ilumina o que é bom, mesmo quando tudo parece difícil. Por que isso importa? Porque a gratidão muda tudo. Ela desloca o foco da escassez para a abundância, da insatisfação para o contentamento. Quando somos gratos, nosso coração se expande, a mente se acalma e a vida ganha um sabor diferente, mais leve e mais cheio de significado. E atenção! Gratidão não é ignorar os desafios ou fingir que tudo está perfeito. É reconhecer que, apesar das dificuldades, há motivos para agradecer. Saúde, um teto, um sorriso, um pequeno gesto de apoio. Essa mudança de perspectiva é um bálsamo poderoso para a alma cansada. Como aplicar? Diário de gratidão. Todos os dias, reserve alguns minutos para escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser pequenas: um café quente, uma palavra amiga, um momento de silêncio. Aprecie o básico: saúde, comida, abrigo, a capacidade de respirar, caminhar, amar. Essas coisas simples muitas vezes passam despercebidas, mas são verdadeiros tesouros. Gratidão nas adversidades. Mesmo nos momentos mais difíceis, encontre uma luz, talvez uma lição aprendida, a força que você descobriu dentro de si, o apoio inesperado de alguém. Exemplo prático. Você está passando por uma crise financeira que parece não ter fim.
Em vez de se afundar no desespero, volte seu olhar para o que permanece. Amigos que te amparam, pequenas vitórias diárias, a coragem que você tem para seguir lutando. Esses pontos de luz são o que te sustém e te permitem continuar. Reflexão. Agora, pergunte a si mesmo: pelo que eu sou verdadeiramente grato hoje? Essa resposta pode parecer pequena, mas tem o poder de mudar seu dia, talvez sua vida. A felicidade não está no futuro distante, ela está aqui, agora, no ato simples de reconhecer e agradecer. 8. Simplifique sua vida. O poder da essência e da clareza. Uma mente contente com pouco é honrosa. Sêneca. Vivemos em um mundo que nos empurra para o excesso. Excesso de coisas, compromissos, informações, barulho. Mas será que toda essa abundância traz verdadeira felicidade? Ou será que, na verdade, nos afoga em distrações, estresse e ansiedade? Os estoicos nos oferecem um caminho de sabedoria e serenidade. Simplificar. Simplificar não significa abrir mão de tudo, mas desfazer-se do que não acrescenta, do que não importa, do que rouba sua paz. É uma escolha consciente de focar no essencial, no que realmente faz seu coração bater mais forte, no que te conecta com a vida de verdade. Por que isso importa? Porque a complexidade excessiva cansa a mente e o espírito. Quanto mais coisas, mais preocupações. Quanto mais redes sociais, mais comparações e dispersão. Quanto mais compromissos vazios, menos tempo para o que realmente importa. Simplificar é um ato de amor próprio e coragem. É dizer não ao que consome sua energia para dizer sim ao que te fortalece. Como aplicar? Doe o que não usa. Olhe ao seu redor e veja o que está acumulando poeira, roupas, objetos, hábitos que não te servem mais. Doe, venda, desapegue. Recuse compromissos vazios. Aprenda a dizer não. Nem toda atividade merece seu tempo e energia. Priorize o que alimenta sua alma. Limite o uso das redes sociais. Elas são poderosas ferramentas, mas também podem ser armadilhas que roubam seu foco e sua paz. Experimente desativar notificações, criar horários específicos para checar, ou até mesmo pausas digitais. Reserve momentos de silêncio e meditação. Dedique ao menos 30 minutos do seu dia para se desconectar do barulho externo e conectar-se consigo mesmo. Exemplo prático. Você percebe que o celular te consome demais, notificações constantes, rolar a timeline sem pensar, ansiedade crescente. Experimente desativar as notificações não essenciais e, no lugar desse tempo, reserve 30 minutos para meditar, respirar e apenas estar presente. O resultado? Mais clareza, menos estresse, mais controle sobre sua atenção e suas emoções. Reflexão. Agora pense, o que você pode eliminar da sua vida para focar no essencial? Que compromissos, hábitos ou objetos estão roubando sua energia sem retorno? Simplificar é um convite para viver com menos barulho, menos distração, menos ansiedade, e assim encontrar mais espaço para o que realmente importa. Quando a mente se despe do supérfluo, o coração encontra sua verdadeira casa. E 9. Desenvolva a coragem. Viva o ato heróico de ser você mesmo. Viver é um ato de coragem. Sêneca. A coragem não é a ausência do medo, muito pelo contrário. Ela é a decisão consciente de agir mesmo quando o medo está presente, quando a dúvida tenta te paralisar, quando o coração acelera diante do desconhecido. Todos nós enfrentamos medos. Medo do fracasso, do julgamento, da rejeição, da mudança. Mas a diferença entre quem vive uma vida plena e quem apenas sobrevive está na capacidade de abraçar o medo e avançar mesmo assim. A coragem é uma chama interna que precisa ser alimentada, cultivada a cada dia, em pequenos e grandes atos. Por que isso importa?
porque a vida exige coragem constante para ser autêntico, para tomar decisões difíceis, para dizer não, para se reinventar. Sem coragem, ficamos estagnados, presos em zonas de conforto que nos sufocam e nos impedem de crescer. A coragem transforma o medo em combustível, o risco em oportunidade, o desafio em conquista. Como aplicar? Enfrente algo que te assusta diariamente. Pode ser uma conversa difícil, um novo projeto, uma situação social. O importante é sair da zona de conforto com pequenas ações diárias. Visualize o pior cenário. Ao se preparar para um desafio, imagine o pior que pode acontecer. Aceite esse cenário mentalmente e isso vai reduzir seu medo e ansiedade. Prepare-se para agir. Planeje seus passos com cuidado, estude, treine sua comunicação e postura. Isso aumenta a confiança e fortalece a coragem. Exemplo prático. Você deseja pedir um aumento no trabalho, mas o medo do não te paralisa. Ao invés de fugir, você se prepara. Revisa seus resultados, pensa nos argumentos, visualiza a conversa, inclusive o não. E como vai responder com serenidade? No momento certo, você fala. Independentemente da resposta, você cresceu. Reflexão. Qual ato de coragem você pode escolher fazer nesta semana? Pode ser pequeno, mas significativo. Um passo fora da sua zona de conforto que te aproxima da vida que deseja. Lembre-se, a verdadeira coragem é um compromisso diário com sua própria liberdade e autenticidade. Cada ato corajoso constrói a sua fortaleza interior. Viva com coragem, viva plenamente. 10. Reflita sobre a morte. Viva cada dia como se fosse o último. Lembre-se de que é mortal. Marco Aurélio. A morte é o único destino certo de todos nós, uma verdade que muitas vezes evitamos encarar. Mas para os estoicos, esse reconhecimento não é motivo de medo ou desespero. É um chamado poderoso para a vida. O princípio do memento mori, lembre-se de que você vai morrer, nos convida a valorizar o tempo que temos, a abraçar cada momento com intensidade, propósito e consciência. Quando aceitamos a finitude da vida, passamos a olhar com mais clareza para o que realmente importa. Por que isso importa? Porque a consciência da morte traz urgência ao nosso viver, nos faz questionar: estou gastando meu tempo com o que realmente tem valor? Estou sendo fiel aos meus princípios? Estou amando, criando, vivendo de verdade? Essa reflexão é um convite para parar de adiar sonhos, para eliminar distrações, para priorizar relacionamentos, paixões e ações que fazem o coração vibrar. Como aplicar? Pergunte a si mesmo diariamente: se hoje fosse o meu último dia, o que eu faria? Essa pergunta simples tem o poder de transformar suas escolhas. Antes de dormir, reflita: vivi com propósito, fiz o melhor que pude, amei verdadeiramente? Use a consciência da mortalidade para priorizar o essencial. Desapegue-se do supérfluo, das preocupações triviais e das amarras do passado. Exemplo prático: antes de dormir, faça essa pergunta: hoje eu vivi com propósito? Fiz algo que me aproxima da vida que quero? Se a resposta for negativa, pense no que pode mudar amanhã. Essa prática constante cria um senso profundo de significado e urgência que faz cada dia valer a pena. Reflexão. Como a consciência da morte pode ser um impulso para você viver melhor? Que mudanças você pode fazer hoje para que, olhando para trás, sinta orgulho e paz? Lembre-se, a morte não é o fim assustador, mas o limite que dá forma e sentido à sua existência. Quando você vive com a morte na mente, aprende a viver com a alma desperta. 11. Viva com virtude. Encontre a verdadeira felicidade no caminho da retidão. A felicidade está na virtude. Epicteto. O que é uma vida verdadeiramente feliz? Para os estoicos, a resposta está na virtude. Viver alinhado com a sabedoria, a coragem, a justiça
e a temperança. Exemplo prático, essas não são palavras vazias ou ideais inalcançáveis. São guias práticos que moldam nosso caráter e definem a qualidade da nossa existência. Viver com virtude é escolher agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo diante das dificuldades, mesmo quando o caminho parece mais difícil. Por que isso importa? Porque a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias externas, dinheiro, fama, prazeres, mas da integridade interna. Quando você cultiva virtudes, constrói uma base sólida que resiste às tempestades da vida. Imagine que alguém te provoca no trabalho ou na vida pessoal. A reação imediata pode ser a raiva ou a defesa agressiva. Mas você escolhe outra resposta. Respira fundo, mantenha calma e responde com paciência e respeito. Esse gesto simples, porém poderoso, é uma vitória da virtude sobre a emoção descontrolada. Reflexão. Quais virtudes você deseja cultivar mais profundamente? Sabedoria para tomar decisões corretas. Coragem para enfrentar desafios. Justiça para agir com equidade. Temperança para manter o equilíbrio e evitar excessos. Viver com virtude é um compromisso diário, uma jornada de autoconhecimento, disciplina e amor pela vida. Quando a virtude guia seus passos, a felicidade deixa de ser um sonho distante e se torna uma experiência concreta, presente a cada instante. 12. Pratique a paciência, a virtude que transforma o caos em serenidade. A paciência é a maior das virtudes. Catão. Em um mundo que valoriza a velocidade, a instantaneidade e a reação imediata, a paciência pode parecer uma qualidade rara, quase uma arte esquecida. Mas os estoicos nos lembram que a paciência é uma força poderosa, uma virtude capaz de transformar momentos de conflito, ansiedade e frustração em oportunidades para crescer e fortalecer o espírito. Paciência não é simplesmente esperar, é escolher esperar com sabedoria, resistir à impulsividade, manter a calma mesmo quando tudo ao redor parece pedir pressa e reação imediata. Por que isso importa? Porque reações impulsivas muitas vezes criam problemas maiores, palavras ditas no calor do momento, decisões precipitadas, ações que geram arrependimento. Cultivar a paciência é criar um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. É nesse intervalo que reside o poder de escolher uma resposta consciente, alinhada com seus valores e objetivos. Como aplicar? Respire antes de agir. Sempre que sentir o impulso de reagir em uma situação difícil, faça uma pausa. Inspire profundamente, conte até 10 e permita que a calma tome conta. Observe seus sentimentos. Reconheça o que está sentindo. Raiva, ansiedade, frustração, sem agir imediatamente sobre esses impulsos. Pratique a escuta ativa. Em discussões, ouça verdadeiramente o que o outro está dizendo antes de responder. Isso evita mal-entendidos e promove o diálogo construtivo. Exemplo prático. Você está em uma discussão acalorada e sente a irritação crescendo. Em vez de responder com palavras duras ou gestos impensados, respire fundo, controle sua voz e responda com calma. Essa pausa, por menor que seja, pode evitar um conflito maior e abrir espaço para uma resolução mais harmoniosa. Reflexão. Pense nas situações recentes onde a falta de paciência te trouxe problemas ou arrependimentos. Agora pergunte-se, onde a paciência pode me ajudar a agir melhor? Como você pode começar a cultivar essa virtude hoje para transformar desafios em aprendizado e crescimento? A paciência é mais que esperar. É agir com sabedoria, preservando a paz interior e construindo relacionamentos mais fortes. 13. Cultive relacionamentos virtuosos. Cercar-se de luz para crescer em grandeza. Escolha companhia que te eleve. Sêneca.
A jornada da vida é feita para ser compartilhada, mas não com qualquer companhia. A qualidade das pessoas ao nosso redor impacta profundamente nossa energia, nossos pensamentos e nosso caminho. Os estoicos nos ensinam a importância de escolher cuidadosamente quem permitimos estar perto de nós, não para julgar, mas para preservar e cultivar nossa virtude, nossa paz e nosso crescimento. Relacionamentos virtuosos são aqueles que nos desafiam a ser melhores, que nos inspiram, que nos apoiam mesmo nas tempestades. Por outro lado, conviver com pessoas tóxicas ou negativas pode drenar nossa força e desviar nosso foco do que realmente importa. Por que isso importa? Porque somos reflexos da nossa tribo. Estar perto de quem vibra em níveis elevados, que valoriza a sabedoria, a honestidade, a coragem e a gentileza, nos impulsiona a crescer. Essas conexões fortalecem nossa resiliência, trazem inspiração e ajudam a construir uma vida de propósito. Por outro lado, permanecer em círculos que nos puxam para baixo é como carregar um peso invisível que nos impede de avançar. Como aplicar? Avalie suas relações. Observe quem te energiza e quem te esgota. Invista tempo com quem te inspira. Dedique mais momentos às pessoas que elevam seu espírito, que te motivam a ser a melhor versão de si mesmo. Aprenda a se afastar com sabedoria. Nem sempre é fácil, mas às vezes o melhor para seu crescimento é criar distância de influências negativas. Exemplo prático. Você percebe que certos encontros deixam você cansado, ansioso ou desmotivado. Decida reduzir a frequência desses encontros e, em vez disso, passe mais tempo com amigos que te apoiam, que compartilham valores semelhantes e que te incentivam a crescer. Essa mudança, por menor que pareça, pode transformar seu dia a dia, seu humor e sua perspectiva. Reflexão. Agora pergunte-se: quem na minha vida realmente me eleva? E que tipo de companhia eu quero cultivar daqui para frente? Porque isso importa. Lembre-se, o ambiente social é um terreno fértil para seu desenvolvimento ou uma armadilha silenciosa. Cultivar relacionamentos virtuosos é investir na sua própria grandeza. 14. Aceite a impermanência. Liberte-se do apego e viva com leveza, tudo é transitório. Marco Aurélio. Marco, porque o apego excessivo nos aprisiona. Nos agarramos a coisas, pessoas ou situações como se fossem permanentes e quando inevitavelmente mudam ou desaparecem, sofremos desproporcionalmente. Mas quando aceitamos a impermanência, começamos a enxergar a beleza da vida exatamente na sua transitoriedade. Cada momento se torna mais precioso, cada relação mais significativa, cada conquista mais humilde. Como aplicar? Observe a mudança constante. Lembre-se diariamente de que tudo está em fluxo. Isso ajuda a reduzir o apego exagerado. Valorize o presente. Aproveite cada momento, sabendo que ele não voltará. Aceite as perdas como parte do caminho. Quando algo ou alguém se vai, permita-se sentir, mas também reconheça que essa é a natureza da existência. Foque no que fica. Caráter, aprendizado, memórias, esses permanecem mesmo quando o externo se desfaz. Exemplo prático: você perdeu um bem material, uma oportunidade ou uma relação terminou. A dor é real, mas o sofrimento prolongado nasce do apego. Ao lembrar-se de que tudo passa, você encontra forças para seguir adiante e redescobrir o que permanece. Sua capacidade de recomeçar, seu crescimento interior, sua própria essência. Reflexão. Como aceitar a impermanência pode te libertar dos medos, do sofrimento e dos apegos que te limitam? Pense, o que hoje você segura com força, com medo de perder? E se em vez disso você aprendesse a apreciar sem se prender? Aceitar a impermanência não é fraqueza. É sabedoria profunda, é viver com o coração aberto e os pés firmes no presente. Tudo muda, tudo passa, e nessa dança da vida encontramos a verdadeira paz.
15. Busque a excelência interior, o compromisso diário com sua melhor versão. Seja melhor a cada dia. Epicteto. O verdadeiro sucesso, segundo os estoicos, não se mede em posses, títulos ou aplausos. Ele se revela no aprimoramento constante de quem você é, no silencioso e corajoso compromisso de tornar-se, a cada dia, alguém melhor do que foi ontem. Buscar a excelência interior não é uma corrida desesperada pela perfeição. É uma jornada humilde e contínua, feita de pequenos passos, escolhas conscientes e disciplina diária. É o ato de lapidar a mente, o corpo e o caráter com paciência, persistência e propósito. Por que isso importa? Porque no fim, tudo o que você realmente carrega é quem você se torna. O mundo exterior é incerto, mas o que você constrói dentro de si, o seu conhecimento, a sua força emocional, o seu caráter, ninguém pode tirar. Quando você escolhe o caminho da excelência interior, descobre um poder silencioso e inabalável. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser comprometido com o seu próprio crescimento. Como aplicar? Aprimore-se todos os dias. Mesmo que seja em pequenas doses, leia 10 páginas de um livro, pratique um novo hábito, aprenda algo que expanda sua visão de mundo. Cuide da mente e do corpo. Exercícios físicos, alimentação equilibrada, meditação e estudo são alicerces da excelência interior. Refine seu caráter. Observe suas atitudes, reações e palavras. Seja mais honesto, mais justo, mais paciente, mais disciplinado. Busque o progresso, não a perfeição. Não importa o tamanho do passo, contanto que ele te mova na direção certa. Exemplo prático. Hoje, em vez de apenas seguir no piloto automático, você decide reservar 30 minutos para aprender algo novo. Pode ser um livro, um curso rápido ou simplesmente uma reflexão mais profunda sobre si mesmo. Esse ato simples, repetido todos os dias, constrói a excelência que transforma vidas. Reflexão. Agora, pergunte-se: como posso ser 1% melhor hoje? Talvez seja mais gentil em uma conversa. Talvez seja mais disciplinado ao evitar uma distração. Talvez seja mais corajoso ao enfrentar um desafio. A excelência interior é construída assim: um gesto, uma escolha, uma pequena vitória de cada vez. Quem se compromete com o aprimoramento diário não apenas se torna melhor, mas inspira o mundo ao seu redor a fazer o mesmo. Conclusão: o desafio de viver como um estoico moderno. O estoicismo não é apenas um conjunto de belas frases antigas ou uma filosofia perdida no tempo. É um estilo de vida, um mapa prático para atravessar o caos, as incertezas e os desafios do mundo moderno com coragem, equilíbrio e sabedoria. Você acabou de conhecer 15 estratégias estoicas que podem, dia após dia, transformar sua mente, seu espírito e sua forma de encarar a vida. Mas lembre-se, conhecimento sem prática é como uma bússola ignorada no meio da tempestade. A verdadeira transformação acontece quando essas ideias saem do papel e se tornam parte do seu dia a dia. Por onde começar? Não se pressione para mudar tudo de uma vez. A jornada rumo à excelência interior é feita de constância, não de pressa. Escolha apenas uma estratégia, aquela que mais tocou seu coração ou que você sente mais necessidade no momento. Coloque-a em prática pelos próximos 7 dias. Observe suas reações, reflita sobre os resultados, anote suas descobertas, seus desafios e suas pequenas vitórias. Depois, quando sentir firmeza, adicione outra. E assim, passo a passo, você estará não apenas conhecendo o estoicismo, mas vivendo o estoicismo. O desafio final. Este é o convite. Viva como um estoico moderno. Em um mundo acelerado, caótico e cheio de distrações, seja aquele que mantém a calma. Diante dos medos, seja aquele que age com coragem.
Em meio aos julgamentos e críticas, seja aquele que vive com autenticidade. Quando tudo ao redor parecer incontrolável, seja aquele que foca no que importa, sua mente, suas ações, seu caráter. Essa é a verdadeira força. Essa é a verdadeira liberdade. Citação final para inspirar sua jornada. Viva cada dia como o último, mas planeje como se fosse eterno. Sêneca. Que essa sabedoria antiga ecoe em sua mente a cada amanhecer. Que você desperte todos os dias com a consciência da brevidade da vida, mas também com a responsabilidade de construir algo que permaneça. O estoicismo não é para os fracos, mas para aqueles que decidiram, com coragem e humildade, subir de nível. A pergunta final é: você aceita esse desafio?